Boa noite, pessoal. Hoje, dia 22 de agosto de 2020, mais uma reunião do Grupo Inteligência Infinita. O assunto hoje é o perdão, né? A gente vai falar no perdão em vários aspectos. Eu queria começar dizendo que na oração do Pai Nosso, nós temos lá a frase: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos han ofendido, né? E o perdão aparece várias vezes na Bíblia, e não se trata de ser na Bíblia, né? Nós somos um grupo espírita, mas é a referência que a gente vai usar aqui. Então, perdão está em todas as religiões, né? Então, eu vou começar passando aqui a palavra para o Dr. Leno, para ele fazer a explanação dele sobre o perdão. Leno, está contigo a palavra, pode começar. Boa noite pessoal que nos ouve aí, Grupo Inteligência Infinita, meus companheiros de sábado à noite, os embalos de sábado à noite. O perdão, ele já foi tema de palestras de várias pessoas, de vários baluartes do espiritismo. Mas o perdão que eu quero focar aqui não é o teórico, é o pessoal, é o nosso, é o íntimo, né? Porque quando é que aparece a necessidade de perdoar? Quando você é atingido por uma injustiça, uma infâmia, uma calúnia, uma traição, e aí você sente raiva, você sente ódio momentâneo, e aí você passa a ressentir, que a palavra já diz sentir de novo. Ressentimento, mágoa, tendência à vingança. Então, visto dessa maneira, todos nós já passamos pela necessidade de perdoar alguma coisa. Todos nós passamos o tempo todo necessidade de conciliar nossos pensamentos com a ideia de perdoar. O perdão, na verdade, não é o esquecimento. Para você esquecer uma afronta, você teria que ter uma lesão cerebral, porque você vai lembrar o tempo todo. Perdoar é uma atitude terapêutica que a gente passa a exercer combatendo a ideia da vingança, da revanche, combatendo o mal que esse ato que nos atinge provoca dentro da gente. Então, se você é traído, imediatamente vem a adrenalina, vem a raiva, e você quer a revanche. Se você é agredido, você pensa em agredir. Na verdade, o cristianismo todo, e o espiritismo se coloca dentro das filosofias cristãs, se baseia no perdão. Porque Jesus, além de falar para a trupe que andava com ele, falou que perdoar 77 vezes 7 vezes, deu várias demonstrações de perdão. A mulher que ia ser apedrejada por adultério, pelos fariseus, os fariseus estavam sempre tentando fazer uma pegadinha com Jesus, perguntaram: e aí, Jesus, pela lei ela tem que ser apedrejada, mas você vive pregando perdão. E Jesus falou a famosa frase: quem não pecou, atire a primeira pedra. E aos poucos os fariseus e as pessoas foram saindo, primeiro os mais velhos, depois os demais. Os mais velhos já sabem que pecaram muito, né? Pela vida fora, nós somos os mais velhos, hein? Tirando o Luciano. E eles foram se afastando e Jesus falou: vá, depois que não tinha mais ninguém, eu também não vou te punir. Vai e não erre mais. Exemplo da vida de Jesus e o perdão.
Já crucificado, ele fala a famosa frase: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A gente pode considerar que o perdão hoje, você trabalhar o perdão dentro de você, da gente, tem teoria, é, na verdade, a grande terapia da vida. Não só perdoar as ofensas, mas perdoar as próprias ofensas, os próprios erros, exercitando o auto-perdão. Quando você consegue superar essas ideias de revanche, de vingança, começa a olhar aquele que te ofendeu, te traiu violentamente, como uma pessoa que está desviada, porque foi isso que Jesus quis dizer. Eles não sabem o que fazem, logo quem trabalha no mal e te agride injustamente, uma pessoa doente, parcialmente doente ou totalmente doente. Então o ódio se contrapõe ao perdão. O ódio, a vingança, na verdade, são doenças, né? E a mágoa e o ressentimento, alguém já falou, é um veneno que a própria pessoa toma, porque a sua raiva, a sua mágoa não atinge a pessoa que te magoou. Esses são mecanismos de terapia. Eu uso no meu consultório, porque eu tenho que mostrar para muitas pessoas, que a doença dela não passa de ódio enrustido, impregnado na alma. E se você reconhece dentro de você esse ressentimento, seja de criança, seja na vida de hoje, tem que trabalhar. Não é fácil trabalhar e perdoar, não é, porque senão a gente viveria todos como Jesus de Nazaré. Mas ao estudar o Espiritismo, eu não quero esgotar o assunto, porque eu falo muito sobre isso. Ao estudar o Espiritismo, você compreende que o modo dos espíritos evoluírem é a reencarnação. E por que a gente reencarna? Porque a gente cometeu muitas injustiças e a gente ofendeu muita gente. E, na verdade, a reencarnação é um modo de reparar esses erros. E algumas vezes nós somos agredidos, ofendidos por pessoas que estão resgatando as nossas dívidas kármicas. Então, o perdão também tem que ser entendido como resgate kármico, resgate de erro de outras vidas. Muita gente sente culpa pelo aquilo que ela nem lembra por quê. Muita gente sente culpa de pecados, de agressões, de violências de outras vidas. E quem são os agressores de outras vidas? Somos nós mesmos. Então, ao entender o agressor, muitas vezes ele está entendendo nós mesmos. Uma das coisas mais difíceis é o auto-perdão. Porque você, quando faz o grande erro, aquilo fica impregnado na sua mente, no seu subconsciente. E talvez você não consiga ultrapassar sem fazer algum ato contra si mesmo. Suicida é uma pessoa que não venceu e não conseguiu o auto-perdão. E não conseguiu perdão em torno dele, e muito menos o auto-perdão. Então, esse é o assunto que incorpora terapia, psicanálise, psicologia, filosofia, que nós estamos hoje debatendo. Eu queria muito que a Débora estivesse aqui para falar sobre a visão. Existe a visão filosófica do perdão, existe a gente com a nossa raiva pessoal no dia a dia. Hoje, a política brasileira instiga muita ofensa, violência e revanche. Instiga o ódio, né? O ódio está na rede social. E as pessoas não conseguem se enxergar como participantes da mesma pátria, com os mesmos problemas. As pessoas estão imbuídas da ideia de vingança, de revanche, e que certamente é uma doença coletiva. Então a gente também tem que exercer o perdão social, o perdão político, anistia a quem pensa contrário a gente. É isso que eu queria dizer e queria muito ouvir vocês sobre esse tema que diz respeito à vida de todo mundo. Ok. Vamos lá. Amélia, quer falar?
Bom, é um tema que desafia um pouco, né? O emocional de cada um de nós, principalmente. Falar de perdão fica muito mais fácil, entre aspas, né? Quando a gente passou por uma situação difícil. Eu passei em 2013 numa situação difícil. E eu levei em torno de uns 3 a 4 anos para eu poder superar tudo e encontrar o perdão. Porque já tem 8 anos que eu faço o Evangelho do Lar, e toda vez que eu abria aleatoriamente o livro do Evangelho, vinha sempre a página falando sobre o perdão. Né? Sempre vinha, sempre. Então, aquilo ali eu fui tentando construir, só que eu conversava muito com Deus, né? Que Ele me desse o meu tempo, porque a ferida é muito grande que se torna dentro da gente. Para a gente chegar e, assim, instantaneamente achar que tudo bem, sabe? Deixa para lá, não. Tira o nosso sono, tira a nossa fome, substitui as nossas tarefas, aquilo que nós temos que fazer do dia a dia. Os pensamentos sempre ficam muito presentes, né? E torna, não tem como deixar de lado um pouco aquele sentimento de ódio, de raiva, de rancor, né? Então, assim, eu acho que você desapegar do que aconteceu é uma conquista moral, né, para nós. E eu consegui, mas eu consegui através de quê? Do Evangelho, né? Porque eu acho que se não fosse a religião, se não fosse Kardec, se não fosse os estudos que eu vinha fazendo, né, a doutrina, eu acho que eu não teria conseguido até hoje, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Agora sim, tudo que acontece na nossa vida, né, a gente acaba aprendendo que tudo que acontece de forma que a gente acaba mergulhando nessa escuridão e acha que não vai sair mais, é um ensinamento muito grande, é um amadurecimento espiritual muito grande para a gente, para cada um de nós. Nossa, não só eu sinto como eu mudei depois de toda essa história que eu passei, e meus filhos, meus familiares também perceberam essa minha mudança, né? Muito mais madura, muito mais firme nas minhas atitudes. Eu passei a ser muito mais eu, entendeu? Então, assim, para quem passa mesmo por uma decepção muito grande e custa alcançar o perdão, pode dizer que é difícil. É muito difícil. É uma conquista. Eu torno a falar uma conquista moral. Mas eu acho que com toda a religião e Deus na nossa frente, né, e a gente encontrando o caminho da luz, a gente consegue alcançar. Né? E hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu agradeço muito a Deus, até mesmo por tudo que eu passei, porque foi Deus que clareou tudo para mim, o que estava por trás dos meus olhos que eu não conseguia enxergar. E a partir do momento quando eu enxerguei, eu me machuquei muito, né? Mas foi para eu subir mais um degrau na espiritualidade. Então, assim, hoje eu agradeço muito a pessoa que eu sou, sabe? Aprendi a ser eu, né? Eu me amo, gosto da vida que eu levo, não me apoio em ninguém, nem nos meus filhos, sabe? Eu sou uma pessoa muito firme naquilo que eu quero. Sou muito objetiva nas coisas que eu decido na minha vida, que eu quero crescer, que eu vejo que vai ser bom na minha evolução, na minha caminhada. Então, assim, é um desafio muito grande realmente, tá? E muitas das pessoas entram na depressão, entram na tristeza, e não encontram um caminho, né? E fica a questão do porquê. Você fica querendo sempre saber, né? Por que aconteceu isso? O que eu fiz? Não, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. Foi simplesmente escolha de vida do próximo que te feriu, né? E com isso, você tentando entender por esse caminho, você acaba se crescendo, você acaba aceitando, você acaba perdoando realmente. E depois disso tudo, depois de 4 anos, essa pessoa, eu consegui olhar nos olhos dessa pessoa tranquilamente, nossa, tranquilamente, sem achar que eu, sabe, tô no lugar errado, por que atravessou de novo o meu caminho, não quero ver nunca mais, não, até pelo contrário, eu coloco essa pessoa no meio das minhas orações, entendeu? Porque a gente tem que agradecer também que a gente veio aqui por uma etapa, por uma história, né? Então a gente tem, para concluir essa história, você tem que entender que a página vai ficando para trás.
E você tem que ir construindo as próximas páginas desse livro que a gente veio formar aqui, né? Nessa vida que nós encarnamos agora. Então, é assim que eu comecei a enxergar. As páginas vão se passando e outras coisas eu vou escrevendo para ser mais alegre, para ser mais evolutivo, né? Para crescer mais, entendeu? E encontrar o caminho que Deus proporciona para cada um de nós, né? Em cima dos nossos merecimentos, que é muito importante isso, né? Quem nós somos, a nossa conduta, a nossa forma de ser ao próximo, isso é muito importante. É o que nós nos transformamos depois de uma decepção, depois de passar, né, por uma fase difícil na nossa vida. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, que eu consegui passar por esse obstáculo. Foi difícil, mas eu consegui, graças a Deus. Ok, pessoal, boa noite. Aí queria dar boa noite à Cris, né? Que por acaso é minha mãe. É só para, eu chamo de Cris, para o pessoal não pensar que há nepotismo nessa reunião. Boa noite, meu amado. E o Zé Deus te Luiz, que abençoe, entrou, lindo. nosso amigo Zé Luiz aí, que chegou aí, tá? Também boa noite aí para todos. Obrigado pela presença. Eu queria ver, Luciano, você quer falar já, Luciano? A palavra está contigo. Você quer falar? Eu quero passar. Daqui a pouco eu falo. Pode passar para Dona Cris, por favor. Espera aí. Vamos lá, por ordem aqui. Mas hoje... Ela chegou agora, eu vou passar aqui. Nosso amigo Fernando. Fernando, você quer falar agora, Isso, eu por quero favor? falar depois. Vamos lá, Fernando. Pronto. Bom, sobrou para mim falar agora, né? Eu acho que o fato do perdão é uma questão pedagógica. Você veja que, segundo Humberto de Campos, ele fala que Pedro, que fazia todas as noites o seu culto cristão do lar, né? E ali os apóstolos eram convidados, junto com as mulheres também, e ia também Maria de Madalena, que ia ser apedrejada. E Pedro, até por ser na casa dele, ele via Maria Madalena de uma maneira errada, né? Porque tinha cometido. Então, ali ele não tinha dado perdão. E olha que ele era o chefe dos apóstolos, Pedro. É em cima de Pedro que começou todo o evangelho, né? Que foi a vida de Pedro que transformou tudo em evangelho, né? E Deus depositou isso aí no coração dele. Você veja que ele foi o primeiro a ser escolhido, né? E Jesus falou: Pedro, em ti transformarei em pedra, né? Entregarei a chave da minha igreja. Então, e ele era uma pessoa dessa forma, porque... E ali houve um trabalho pedagógico em cima de Pedro, onde, no final, ele fundou a Casa do Caminho. E, por sinal, todos nós estamos imbuídos nisso, né? Através da Casa do Caminho, de lá, esse trabalho que foi feito com os apóstolos, com Pedro comandando, né? Então, ele, no final, ele teve que perdoar, como perdoou também Paulo também. Paulo vem depois. Paulo não era apóstolo, era discípulo. E chegou depois e ele conduziu Paulo também até o deserto, para ele se preparar mais para fazer o trabalho. Então, esse perdão, como Jesus fala, né? Perdoar até os vossos inimigos, é uma questão de transformação moral e espiritual. Porque enquanto nós não temos isso, ainda vamos nos manter como inimigos, né? Se passar por uma calçada, atravessa para o outro lado, aquele negócio todo, nunca mais eu quero ver, né? Entrego para o diabo, também a gente fala dessa forma. Então, para acontecer o que Deus, Jesus, espera de todos nós, assim como ele também protegeu todos os seres humanos, né? Toda a criação, no caso, aqueles que colocaram na cruz também, né? Quem já estava preso na cruz e pediu a Deus que o perdoasse a todas aquelas pessoas, é um problema difícil, é aquele que já despojou de todas as imperfeições, já chegou realmente ao ponto culminante da luz, né?
Então, o que nos falta realmente hoje é isso. Mas não quer dizer que você vai perdoar e vai colar com aquele inimigo. Você vai perdoar porque ele pode não ter sido transformado. O problema é seu, tá? Para você que não receba essa carga negativa, fique acumulando essas coisas negativas, causando-lhe doença, no caso, espiritual e material, tá? Você tem que despojar disso. Você tem que ter entendimento que ele ainda é uma criança espiritual. Está no caminho ainda, um dia chegará lá. É isso que você tem que entender. Agora, não isso nós vamos conter para nós, acumulando essa raiva, né? Discriminando. Né? Agora, você não precisa se transformar no melhor amigo. Deixa a pessoa seguir o caminho dela, certo e errado, que um dia ela vai aprender através dos tropeções que ela mesma vai colocar no seu próprio caminho. Então, é isso aí, por enquanto, que eu gostaria de falar. Ok, Ricardo? Ok, vamos lá. Continuando aí. Zé Luiz, bom, eu vou falar agora um pouquinho, porque vocês chegaram aí. Hoje nós estamos debatendo hoje sobre o perdão em diversos aspectos. Eu estava ouvindo aí o que você... Até agora, a reunião está bem interessante. Eu queria, então, abordar aqui por outro ponto de vista, por outros aspectos. Um deles é o psicológico, né? Perdoar faz bem para a cabeça, né? Faz muito bem para a cabeça. Você se livra de um peso, etc. Mas eu queria frisar um outro aspecto do perdão, que é o aspecto psicofisiológico, ou seja, raiva, rancor desequilibram os nossos hormônios e, por consequência, a nossa saúde. Carregar sobre os ombros ódio, raiva, é uma receita para ficar doente. Então, mesmo que, se não for por outro motivo, pelo menos pela sua saúde, perdoe, né? Já com relação ao aspecto espírita propriamente dito, perdoar não é uma virtude, a indulgência não é uma virtude, né? Você não é bom porque perdoa, mas sim é uma demonstração de evolução moral, né? Quando você chega a um patamar da sua vida que você já não se incomoda com as coisas que lhe aconteceram, né? Ou seja, as coisas que tentaram fazer contra você ou lhe usando já não tem nenhuma relevância, é porque você já conseguiu atingir um patamar moral um pouco mais elevado. Então, do ponto de vista especificamente espírita, né? Você procurar tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no Livro dos Espíritos, você vai ver que o perdão, ninguém deve ser, vamos dizer, receber alguma vantagem por ter perdoado alguém, né? Visto que o perdão não é uma bondade, mas uma característica de quem evoluiu moralmente. Ok? Segundo, o outro lado filosófico é que o que deve ser perdoado, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, o que acontece? O perdão, desculpa, a necessidade do perdão aparece porque alguém criou a culpa, tá? As religiões cada uma tem as suas regras. Então, o que pode ser pecado, a origem da palavra significa erro, tá? Essa palavra pecado significa erro. O pecado de uma religião pode não ser para outra, né? Então, também isso é relativo, vai de acordo com o meio que você vive. Um outro fato interessante é que na passagem bíblica, onde acho que é Mateus, onde um discípulo pergunta para Jesus, eu devo perdoar? Ele falou, sim, você deve perdoar os seus inimigos. Devo perdoar meus inimigos 7 vezes? Ele falou, não, sim, você deve perdoar 7 vezes 7. Isso dá o número 490. Eu andei pesquisando aqui no oráculo Google, vi diversas páginas e encontrei uma coisa bem interessante, né? 490 na numerologia, 4 mais 9, 13, e 13 é o número do perdão na Cabala, né? Se você olhar no Êxodo, do Velho Testamento,
corresponde ao livro 2 da Torá, você vai ver as características de Deus. Uma delas é a capacidade de perdoar, é o número 13. Provavelmente é isso, porque senão não faria outro sentido, né? Posso estar errado, mas se alguém tiver, bota nos comentários. Se alguém tiver mais a dizer sobre isso, bota nos comentários aqui do vídeo, que seria uma boa. Então, lembre-se, se não for por uma questão, pessoal, perdoe pelo bem da sua própria saúde, tá? Perdoe pelo bem da sua própria saúde mental e física. E lembre, se você não consegue perdoar, é porque você não se desenvolveu moralmente, espiritualmente, a ponto de entender que o que vem de baixo não lhe atinge, né? O que você chega a um ponto que você sublima todos os problemas da vida, porque você tá girando num plano muito maior, de equilíbrio mental, de satisfação, tá? Então é isso que eu tinha falado, perdão. Agora, continuando esse tema, o Zé Luiz quer falar alguma coisa, por favor? Pode? Zé Luiz, quer falar? Olha o seu... Isso. Oi, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Minha questão agora... Eu gostaria que você botasse o microfone mais perto da boca, tá? Para poder falar. Isso. Melhorou agora, né? Sim. Essa questão do perdão, eu não engulo muito, entendeu? Mas eu estou trabalhando para isso, olhando as pessoas, olhando principalmente o zelador do meu santo, que eu vejo acontecer tanta coisa ruim, e ele contornar e perdoar, que eu estou tentando seguir esse caminho, entendeu? Mas eu já consigo perdoar, mas não consigo esquecer. É meio complicado. Mas eu estou trabalhando isso. Estou trabalhando bem. Esse é o ponto que o Ricardo, o ponto que ele está falando é o que a gente tenta apresentar em algumas reuniões de sessões que a gente faz. Muita gente está doente de mágoa, fica doente de raiva, fica ressentida e não sabe como, né? O pessoal manda rezar, manda ajoelhar, mas existem algumas técnicas para você superar o perdão, superar a mágoa, exercitar o perdão. Na verdade, perdão não é ausência de justiça, não é conivência com o mal. Perdoar é uma coisa pessoal, é sua, é de você com você mesmo. É tirar o mal dentro de você. A gente faz na Casa do Caminho muitas sessões com a prece havaiana de Ho Oponopono. Eu acho que vocês, quem já ouviu, já frequentou, sabe que é a prece de Ho Oponopono, é a prece havaiana para a gente conseguir o perdão, para a gente conseguir vestir o perdão. Muitas vezes a pessoa entende filosoficamente, sabe que é preciso superar essa mágoa, mas não supera. É, inclusive, o que gera muitas doenças. Como a Amélia falou, são anos remoendo. Você quer vencer, você quer vingança, né? Você sabe que todos os filmes de sucesso, novelas, vêm de ofensa e vingança. É a vingança que faz o pessoal bater palma, né? É a vingança, é a revanche que faz o filme, a trama, daí de Shakespeare. Então, nós temos o mal dentro da gente, até culturalmente, né? Muitas vezes as pessoas são criadas, e pai e mãe falam, você não vai dar certo, você não sabe nada, você é um burro, você não merece. As pessoas acabam achando que não merecem e qualquer coisa que chega do caminho delas, elas se sentem travadas. A raiva é uma grande trava. A raiva social, gente que tem raiva de quem venceu, raiva do sucesso, raiva da beleza. Isso tudo vai impregnando o perispírito da pessoa. O Ho Oponopono é uma prece que eu vou botar aí na página nossa página do Inteligência Infinita, as frases principais do Ho Oponopono, que é uma grande prece feita por uma havaiana. Sinto muito, lembra disso, Amélia? Me perdoa, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa,
eu te amo, sou grato. Sou grato. É uma libertação da nossa culpa antes da gente nascer. Nossa culpa atávica, nossa culpa reencarnatória. Sinto muito porque a gente já encarna devendo a muita gente. Porque senão não teríamos obsessores tentando atrapalhar, que são inimigos astrais. Me perdoa é um pedido de paz. Bandeira branca. Eu fiz mal a você, não sei exatamente que mal eu fiz, mas eu peço perdão. Eu te amo porque só o amor é capaz de vencer a mágoa. Só amando, né? Não parabenizando o adversário, o inimigo ou quem fez um crime, mas é superando isso com amor. E sou grato porque a gratidão é a forma de você conseguir evoluir. Só agradecendo por estar chegando onde a gente chegou. Na Casa do Caminho, só para exemplificar o que é o exercício do perdão, chegou há uns anos atrás um casal que teve um filho sequestrado, um garoto de 9, 10 anos. Esse garoto foi sequestrado e as pessoas foram presas. Esse menino era filho de um empresário de Caxias, empresário Nisseis, eu acho que um deles é japonês, um pai ou mãe. E esse menino teve o sequestro pago, eles pagaram o sequestro e essas duas pessoas assassinaram a criança. E eles foram presos e reconheceu que eram dois policiais, que eram segurança do empresário. Esse casal passou a frequentar o kardecismo, o espiritismo, e depois de algum tempo passou a dar assistência na prisão aos dois assassinos do filho. Eu pergunto a vocês, e se fosse com você? E se fosse com vocês? Há uma capacidade pessoal nossa aí de conseguir esse nível de perdão? Porque existem pequenas ofensas, pequenas traições, e grandes ofensas e grandes traições. O perdão, dito teoricamente, ele é simples. Vamos perdoar, vamos rezar e vamos passar por cima. Mas, na prática, exige uma enorme capacidade de renúncia, uma evolução muito grande, superar isso, superar aquilo que nos agrediu e se livrar disso. Mahatma Gandhi, uma vez perguntaram a ele se ele não estava com raiva de tantas acusações dele, e ele falou assim: eu nunca precisei perdoar ninguém porque eu nunca me senti ofendido. Quando você não se sente mais ofendido, como o Ricardo muito bem falou, é que você já está no alto astral espiritual da evolução da vida. Mas eu pergunto, uma grande violência como essa, a gente seria capaz de perdoar? Eu me coloco também nessa pergunta. Olha só, a vingança, como você mesmo falou, eu queria lembrar as pessoas, que a vingança, a alternativa da vingança é o perdão, né? A alternativa da violência, da vingança, é o perdão. E qualquer violência, ela não atinge só o seu oponente, ela te obriga a despender uma quantidade de energia, de adrenalina muito grande. E esse ódio, realmente, isso é comprovado cientificamente, né? O ódio, a raiva, ela desequilibra as pessoas emocionalmente e acaba gerando uma doença. Quantas vezes a gente não vê gente rancorosa aí acabando desenvolvendo um câncer? Principalmente você que é médico, né? Você deve ter visto isso muitas vezes. É a personalidade do canceroso. Fale sobre isso. Muita mágoa, muita mágoa. Eu fiz um trabalho no Hospital da Lagoa, quando eu era garoto estudante, só de cancerosos, era o pessoal da Rocinha, e não encontrei nenhuma pessoa que tivesse câncer que não tivesse uma grande mágoa. A maior parte das mágoas desenvolvidas dentro de casa, né? De pai, de mãe, de padrasto, de madrasta. Porque, na verdade, o ódio ela é uma semente que muitas vezes a pessoa não reconhece que tem ódio. Inclusive, converso com muita gente e falo assim: bota esse ódio para fora, deixa ele da sua frente e encara ele. Porque tem 3 modos de você encarar
o ódio? Você engole ele, embute, introjeta, ou você joga na frente de quem está na tua frente e você agride, mata, espanca, xinga, ou você transforma ele numa... Você traz ele para a sua frente e observa ele. Esse ódio é meu, isso é coisa minha. Eu não sou tão bonzinho como eu pensei, ou como eu tento parecer para as pessoas. E você entende o ódio. Parte do processo de cura é exatamente entender que nós temos ódios embutidos. E quando você enxerga eles, você pode acabar com eles. A inveja, a mágoa, a ira, tudo isso está dentro da gente. Não é só prece, é se ajoelhar e louvar, ou ir para as igrejas e fazer louvação a Jesus, que libera isso. É você entender que isso é um veneno que está crescendo, é uma praga que cresce dentro da gente. E quando a pessoa consegue tirar essa praga, esse tumor, ela se cura. E o exercício do perdão é terapêutico. Eu botei aí, eu espero que o Ricardo bote na nossa página, o exercício de visualização terapêutica do Divaldo Pereira Franco, exercício do perdão, onde você traz mentalmente a pessoa que você não gosta, ou que você tem um desafeto, e você irradia bondade para ela. Eu vou passar para o Luiz isso aí, vai ter muita gente para a gente fazer essa visualização e abraçar aquele irmão que você considera como inimigo. É muito difícil, não vou dizer que isso é fácil, não. Seria bobagem. Ó, faz isso, fica bom. Não é um xarope, não é um antibiótico. É um exercício de vida. É o trabalho faraônico. É o trabalho hercúleo. É difícil, é muito difícil, porque muitas pessoas fingem que perdoam, fingem que não sentem, fingem para os outros e para ela mesma. Muitas vezes nem se enxerga. Então, muito trabalho dentro da psicanálise, da psicologia, da terapia, é que a pessoa enxergue esse ódio que ela tem da mãe, do irmão, do pai, e consiga trazer, ou do vizinho, aquela coisa tem que vir para fora dela e ela poder, não, eu vou acabar com isso. E por isso tem muitos exercícios que você pode trabalhar contra essa ira, essa raiva que acaba virando câncer. Dentro do Hospital da Lagoa, a gente descobriu um relatório que, na verdade, eu fazia parte psicológica dos cancerosos. Era o professor Emílio, pessoal do Miri Lopes, que é uma tendência de educação muito legal, mas não teve nenhum canceroso, e eu fazia mais câncer de intestino, de estômago, que não fosse raiva engolida, deglutida e não digerida. Mágoa e raiva não digerida. Então, a gente tem que botar ela para fora. Quando acontece esses sentimentos, essa mágoa toda, isso tudo, a primeira coisa que vem é o ódio, né? Você não quer saber. A tua vontade é matar, estrangular, né? Quem te fez o mal. Depois vem a aceitação. Então, acho que isso tudo também está muito ligado na vibração espiritual de cada um de nós, para você poder alcançar a aceitação e, a partir daí, com o tempo, com a religião, você passa a levar para o perdão. E por quê? Porque você começa também, como no é o caso da nossa religião, que acredita em vida passada, como é o Kardec, você começa a ser levado, você lá para trás, e você que, na verdade, acho que tem que pedir perdão à pessoa, né? Eu fiz algo a ele para hoje estar merecendo isso. Entendeu? Então, assim, você acaba evoluindo e encontrando o perdão muito mais fácil. A religião ajuda muito. Olha só, longe de fazer qualquer proselitismo religioso, queria lembrar aos espíritas que se você não perdoar nessa vida, se o cara morrer antes de você, ele vai te obsidiar. E isso aí vai para outra encarnação, vai para outra. Você tem que resolver um dia. Então, resolva logo. O Divaldo Pereira Franco fala da quebrar a corrente do mal. Porque, na verdade, nós estamos recebendo o mal que nós fizemos. Essa é a história da reencarnação. A gente está recebendo a conta, que a conta chega, né? E se você não devolver o mal com mais mal, outro mal, você quebra a corrente do mal e, às vezes, essa corrente leva séculos de resistência e de reencarnações de obsessões. Exatamente isso que o Ricardo falou. Quando você quebra
a vingança, quando você traz perdão para a situação, você acaba com um ciclo de maldade. E muitas vezes, guerras históricas, você sabe que tem um grupo muçulmano que mata em nome de Deus, que é o amor para eles. Mas quem não é de Deus é do diabo. Então, quando você classifica o outro como inimigo e dá uma desculpa, você sabe que os escravos chegaram no Brasil e a Igreja Católica declarou que negro não tinha alma. Se não tinha alma, não era gente. Se não era gente, não tinha nenhum problema escravizá-los. Então, tem sempre uma retórica em cima da maldade para justificar a maldade, né? Eu falei de semana passada da noite de São Bartolomeu, onde os protestantes foram assassinados numa festa, no casamento de católica com um protestante, e depois desse assassinato coletivo, foram mais de 35 mil mortos, a igreja cunhou uma medalha de ouro que representa um anjo tirando a cabeça do dragão. E essa moeda vale muito, né? Muito. Representava a vitória do bem sobre o mal. Ou seja, se você escolhe o outro lado como mal, é justiça, é justo você se vingar contra ela. Mas isso aí é só retórica, isso é só papo furado, é não chegar à evolução espiritual. Porque a gente sempre encontra uma desculpa para a violência, né? Eles fizeram isso, vão receber de volta. E essa história da humanidade sempre foi assim, sempre foi assim. Todas as guerras são justificadas pelo ódio e pela ausência de perdão. Então, Ok, Luiz, vamos- aí ele não pegou, Leandro. Você, no início, colocando aí, Luiz, você colocou aí que você não esquece, mas não é para esquecer. Eu não esqueci nada do que me fizeram, não. Só que eu consigo, pela aceitação, olhar para a pessoa de outra forma, de uma forma mais evoluída, entendeu? No meu entender da história, do passado. Então, assim, esquecer a gente não esquece, não. Fica marcado. Não tem como Olha, esquecer nada, a gente não esquece nada. Das coisas felizes e ruins da nossa vida, a gente não esquece. olha só, gostaria de dar boas-vindas para a Débora, aí, que chegou um pouquinho atrasada, mas Obrigada. o papo está bom aqui, você vai entrar já já. E eu queria passar agora para a Cris, para a família Queiroz aí. Vai se preparando depois, Luciano, você vai dar uma palhinha, tá? Depois vamos ouvir uma aula aqui sobre filosofia grega. Olha aí, Cris. Bom, então eu vou começar com uma frase polêmica, né? A vingança é a virtude dos deuses. Quando Jesus estava na cruz, ele falou para o pai dele assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, o pai dele era brabo, o pai dele não tinha negócio de perdoar, não. Se ele não pede, os caras estavam ferrados. E assim nós vamos para a mitologia grega, por exemplo. Se chama, essa vingança dos deuses se chama ex machina. Os deuses lutam entre eles e fazem e se vingam nos humanos. É uma confusão danada, né? Então, você não vai encontrar um Deus que não seja vingativo. Todos os deuses se vingam, né? Aí nós temos, Jesus já vem com esse novo discurso, né, do perdão. E aí eu vou contar uma historinha do avô do Ricardo, que ele era uma pessoa muito engraçada, não perdia a piada, né? Ele entrou eles passaram, eles eram católicos, ele e minha sogra eram católicos, mas passaram para o Adventista do Sétimo Dia. E o pastor foi na casa deles, né? Foi na casa deles falar sobre Jesus e falou essa frase que o Ricardo falou, né? Se tiveres que perdoar 7 vezes, então perdoa 70 vezes 7 e tal. E se derem um tapa no seu rosto, né? Se baterem no seu rosto, dá a outra face. Ele disse: o quê, pastor? Se derem uma bofetada no meu rosto, vai levar um soco na barriga. Então, o pastor teve uma dificuldade danada com aquele irmão, porque ele não aceitava essa história de bater no rosto dele. Então, é por aí, né? Aí nós precisamos refletir sobre essa parte cultural, né? Os deuses são vingativos. Os deuses se vingam. Eles nunca mais dão, não. Eles não lutam. No cristianismo, né?
Nós temos Jesus, mas, por outro lado, nós temos o lado dos judeus, que é dente por dente, olho por olho. Não é isso? Então, é preciso nós fazermos uma reflexão mais profunda sobre isso. Agora, claro, que você não tem só que perdoar, você tem que ser perdoado e se auto-perdoar também, né? Quando a gente se auto-perdoa, eu acho que é o melhor caminho para se chegar ao perdão do outro. E é o que eu tinha que falar hoje. É sobre fazendo esse desafio aí para vocês. Ô, Débora, é sua vez agora, Débora. Você lançou o tema de debate hoje. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu queria que a Débora ouvir mais um pouquinho, que o Luciano, que eu ia passar, já passei a mensagem para ele. Luciano, fala alguma coisa e depois direto entra a Débora, tá? Por favor. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Eu ouvi muito sobre o perdão, sobre as posições que vocês colocaram aqui, e principalmente é uma questão tanto interpessoal como intrapessoal, ou seja, interpessoal entre as pessoas com as quais você convive, tanto no trabalho quanto em casa, e principalmente essa questão é evolutiva no âmbito espiritual. E aí disseram uma frase, né, que é muito atribuída a isso, né? O veneno só funciona se você beber. Então, o que poderíamos refletir sobre isso? Poderíamos refletir sobre essa questão do mal, né? Porque a cada dia que passa, carrega consigo o seu mal. Então, você não pode ficar acumulando, às vezes, todos os dias, porque você, como é que eu posso dizer? Acaba que espairando de alguma forma, e de uma forma bem agressiva, que não é tão aceitável para a sociedade. Então, acabou o dia, acabou o seu dia, seja no âmbito pessoal e profissional, então, acabe com o mal dele a partir do momento em que acabou o dia, porque se você ficar acumulando, vai gerar um estresse muito grande. Então, nessa questão, é uma questão muito desafiadora, é muito difícil, porque a questão intrapessoal, ou seja, do indivíduo, vamos dizer, você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer de forma implícita ou de forma explícita. Se você não está falando com ninguém, as pessoas vão interpretar que você provavelmente fez o mal a um grupo de pessoas. Agora, se você falar constantemente e falar uma coisa que a desagrada, aquele grupo, você vai ter que fazer uma renúncia, ou seja, você terá que perdoar não só as pessoas que você as feriu, machucou, mas tem que perdoar a si mesmo todos os dias. É uma forma de não só proteção espiritual, mas também proteção pessoal. Porque se você não se perdoar, acaba que gera também, de forma, até na esfera da medicina, doenças, tanto psicológicas quanto doenças crônicas, como o câncer. Por que o câncer é gerado? O câncer é gerado por acúmulo de estresse e se transforma em mágoa porque você não consegue perdoar o outro. E aí você vê que para você perdoar, você tem que entrar num... Como é que eu posso dizer para ficar bem mais simples? Entrar numa esfera mais que espiritual, mais esfera
física de cura espiritual. Mas, para resumir aqui, para não ficar bem longo, o que eu quero dizer é, todos os dias, quando você estiver com mal acumulado, mesmo de forma implícita ou explícita, pelo menos ative a culpa não, mas esse estresse, esse mal, de uma forma que você transforme ele em perdão. Então, foram essas minhas palavras e eu passo agora para Débora. Tá bom? Tá bom. Falou muito bem, Luciano. E obrigada, desculpa por ter me atrasado, mas acabei me enrolando na rua e cheguei correndo para ver se eu pegava pelo menos uma boa parte. Me diz uma coisa, só por curiosidade, como tem alguns kardecistas, vocês chegaram a ler alguma coisa sobre Kardec em relação ao perdão ou não? Sim, a gente só fez algumas citações, tá? Mas pode falar, sem problema. Sim, o que acontece, né? A aula sobre o perdão, a questão do perdão, a matéria sobre o perdão, é sempre uma matéria controversa, até quando a gente dá aula no estudo do Evangelho, né? Porque o perdão, ele envolve o ego, ele envolve a ira, ele envolve situações do ser humano que ele tem que ir sabendo domar de alguma forma, né? E isso envolve várias questões. Então, basicamente, o perdão, ele passa pelo conhecimento do que você é, o que você está fazendo aqui e aonde você quer chegar, né? Muitas vezes, as desavenças que acontecem naturalmente entre as pessoas, isso é natural, basta que você diga não a alguém, né? E às vezes a pessoa tem um interesse, você tem outro, e vocês têm que chegar a um denominador comum. E isso geralmente causa um atrito. Desse atrito, se ele se tornar grande, ele pode causar vários danos, né? E aí você leva aquela mágoa para frente e aquilo vai passando e vai passando com o tempo e você tem que passar a entender como que aquilo funciona, né? Se você leva aquela ira, aquele ódio no seu coração, com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais pesado, emitindo aquelas energias negativas que a gente estudou na semana passada. Nós somos 80% água. Então, você imagina o que aquelas energias vão fazendo conosco mesmo. O próprio emissor daquela vingança, às vezes, ou o próprio emissor daquele desagrado, daquela mágoa. E ele acaba destruindo não só o outro, ele acaba destruindo a si próprio. Antes até, às vezes, de destruir o outro, né? Porque aquele desejo de vingança, aquele desejo de ver sobreposto, causa aquelas energias negativas que tem muitos lugares que fazem tratamentos que se chamam muitas vezes de miasmas, né? Aquelas coisas que nos envolvem, e os espíritos malfeitores acabam nos envolvendo também, e temos vários comparsas, né? Naquele movimento de ira. E acaba que a nossa própria vida não anda para frente, né? Quando a gente se envolve com a vingança, quando a gente se envolve com aquela mágoa. E quando a gente consegue, por algum motivo, entender que aquilo não levará a lugar nenhum, que a destruição do outro, no fundo, é a sua própria destruição, porque de alguma forma você vai deixar de viver coisas na sua vida para direcionar toda a sua força em se vingar do outro ou esperar o momento certo para se vingar, muitas vezes você deixa de fazer coisas para você, né? Você deixa de ser feliz, você deixa de buscar um novo caminho, porque você ainda está envolvido naquela massa, né? Naquela raiva. É como se fossem duas pessoas segurando uma fita. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. O que acontece se um deles soltar a fita? A fita vai ficar só com aquele outro. Então eu solto e sigo o meu caminho. Deixo aquela emissão daquela energia negativa, deixo aquele problema e vou poder buscar coisas que são mais proveitosas para mim, né? Então eu perdoo o outro, ou muitas vezes eu me perdoo por ter agido mal com o outro, né? Vou lá e peço perdão. E muitas vezes não sou perdoada.
O outro ainda não engoliu aquilo que, de repente, ele achou que eu tinha feito. Mas eu também não tenho ingerência sobre o outro. Então, eu sigo o meu caminho e ele tem o caminho dele, do auto-perdão, do perdão ao próximo. Para quê? Para que ele possa se desfazer daquela energia negativa e seguir adiante. Tem muitas pessoas hoje em dia não, desde que o mundo é mundo, mas hoje isso está muito notório, essa inquietude em relação aos questionamentos sobre o outro, sobre si. Então, o perdão, eu acho que ele passa por isso. Ele passa pela questão de você largar aquela mochila cheia de pedras. O perdão, o não perdão, ele é pesado. O não perdão, ele trava a tua vida porque você fica remoendo, revivendo uma situação que não existe mais e você não consegue andar para frente. Você não consegue ter uma comunicação, você não consegue ter uma empatia, você não fica preso ali. Quando você se liberta daquilo, muitas vezes você faz por você mesmo, né? Para que eu possa seguir adiante, eu não quero mais ficar ali. Então, é isso que eu acho que é a essência do perdão. Ele é um processo, ele não acontece de um minuto para o outro, ele é uma coisa que vem gradativa, ele vem a partir do ato, do hábito, de você repensar uma determinada situação, de você ter humildade, de entender que às vezes você errou, ou que o outro errou e que era o momento dele, ou era o seu momento, e você consegue repensar e seguir adiante. Eu acho que o perdão tem a ver com andar para frente, tem a ver com aquele segmento. Se você consegue entender isso e ter um plano de voo para você nessa encarnação, para nós, né? Quando eu falo você, somos nós, um plano de voo na nossa encarnação, o perdão ele vai acontecer até às vezes como parte do processo do plano, entende? Os esbarros que eu der na minha vida, eu vou tentar repensá-los porque eu não posso perder tempo com isso. Às vezes, é o momento do outro que ele não está entendendo direito, às vezes, o que você quer dizer, né? Ou então há uma impaciência, ou há um conflito de interesses, e isso circula mais ou menos em torno disso, né? Vou dar a palavra ao próximo, senão eu falo sem parar. Tem mais coisa para falar, mas vou dar a palavra ao próximo. Então. Ok. Eu queria lembrar, o John Kennedy uma vez falou assim: perdoa seus inimigos, mas não esqueça seus nomes, né? Vamos fazer isso de uma maneira positiva. Né? Vamos fazer isso de uma maneira positiva e não pejorativa. Né? Entendeu? Eu queria passar. Temos uma hora aí. Eu queria só uma palhinha. Ótimo. Olha só, vou deixar à vontade, vocês vão falando aí para a gente virar um debate aqui. Não, aí é para a Débora. Débora, o que fica com será que quando você solta a fita, né? O outro que fica com a fita na mão, se você não está aí cometendo uma grande maldade contra aquele que ficou com a fita na mão? É uma questão, né? A metáfora da fita. Vamos lá na metáfora da fita. Você solta a fita, o outro se dana. Se você... O que é soltar? Aí está naquela, vingança e a virtude dos deuses. O que é soltar a fita? É você chegar lá, né? Você explica o seu ponto de vista, você pede perdão, ó, me desculpa, mas eu errei, eu fiz um ato falho, né? Aí o outro fala assim para você: não te perdoo, você não tinha direito de fazer isso. Eu te dei demais, esperei tanto de você e você não me deu. Geralmente é em torno disso, né? Tudo, porque é sempre um jogo de interesses. Aí o que a gente vai fazer? Né? Você que foi ali, repensou seu ato e pediu perdão. Não há muito o que fazer, né? Então, você fala, olha, eu tive um ato de fel, vamos dizer, né? Dei um fel aqui para você beber, mas eu me arrependi. Mas eu não te perdoo. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho ingerência sobre a vida do outro, né? Então, eu falo, olha, você repensa, no dia que você puder me perdoar, será um prazer para mim, eu vou me sentir aliviada. Mas enquanto não puder, realmente existe um quê de... Não é vingança, existe uma penalidade a qual o que pede o perdão não tem ingerência. Então, quando a gente faz mediação lá no judiciário,
muitas vezes se fala isso. Quem quer perdoar, perdoar é um ato individual. Ele não é um ato coletivo, né? A justiça, ela nunca será feita, por isso que ela é cega, né? Ela tem uma venda nos olhos, uma lança na mão e um pêndulo no outro, né? Um pêndulo não, uma balança. Porque a justiça, ela nunca será feita, porque cada um tem o seu interesse. Sempre alguém vai levar um pouco menos. Então, você saber que você pode perder faz parte do perdão. Né? Você saber que você tem sempre um pouco a perder faz parte da mediação e do acordo. O acordo é cada um ceder um pouquinho. Mas tem pessoas que se sentem injustiçadas. Essa que se sente injustiçada geralmente está envolvido o ego, a emoção, né? Todos aqueles sentimentos oriundos dos deuses, né? Daquela coisa de querer sobrepor o seu desejo sobre o outro, não, né? Não vamos tentar ser bonzinhos, ele está falando deuses cristãos também. Eles se vingam, tem o pecado, o castigo, né? Quando Jesus falou perdoai meu pai, ele não sabe se o pai dele perdoou ou mandou os dois caras para aquele lugar. Não, e outra coisa, Jesus, quando ele chegou no templo e viu que estavam vendendo coisas, né, animais para abate, sei lá, para oferendas, lá na igreja, né, ele fala, como que vocês fazem isso na casa do meu pai? O que ele faz? Ele pega o chicote e sai dando todo mundo. Jesus! Então, são questões pontuais, né? Eu acho que uma boa conversa é sempre propícia, mas tem pessoas que não estão dispostas a isso por N motivos. Eu acho muito importante assim, a divulgação das doutrinas religiosas como um todo, as que têm de bom grado o Novo Testamento, eu particularmente, né, que eles chamam, acho que é de pentecostal. Porque tudo que é do Espírito Santo, porque eles têm uma tendência, Jesus veio com essa boa nova, de que, olha, Deus, ele não é de todo mal, mas existe uma conduta que tem que ser seguida, porque senão você vai sofrer um ônus, né? Se eu bato em alguém, eu não posso plantar semente de laranja e querer mamão. Então, se eu tenho uma conduta X, o retorno será, com certeza, aquilo que eu plantei. Então, você entender o contexto dos indivíduos, você não, nós, eu, né? Entender o contexto onde nós nos encontramos em cada lugar que estamos na vida, eu acho que é o mais importante para que você entenda o que você vai fazer e como você vai proceder. Agora, o esbarro nas outras pessoas, nos interesses das outras pessoas, sempre vai ocorrer. O problema é como administrar esse esbarro. É como a nossa amiga falou, a Amélia, esquecer, ninguém esquece. Remoer é outra coisa. Então, por exemplo, se eu sei que fulano tem uma conduta arbitrária, ele sempre rouba. Toda vez que ele vem, por exemplo, fazer uma faxina na minha casa, um faxineiro, ele sempre me rouba. Então, como que eu vejo isso? Eu vejo que some, vou te dar estou dando um exemplo, R$20. Toda vez que ele entra aqui, ele some R$20. Então, e da onde sai esses R$20? Da minha bolsa. Então, eu tenho duas opções. Eu posso falar com ele, fulano, está sumindo R$20. Não estou dizendo que é você, mas está me fazendo falta. Ou eu gostaria que a gente observasse isso. Mas, paralelo a isso, eu tenho que entender que aquela pessoa, ela tem o hábito disso, ela é um hábito errado, e que muitas vezes ela pode me ouvir, como ela pode não me ouvir. Então, eu tenho que dispensar aquela pessoa, ou ir na polícia, eu tenho que escolher que caminho eu vou tomar. Dizer que ele está me roubando R$20, ou eu posso deixar com que ele venha e ficar andando pela casa com a minha bolsa debaixo do braço para evitar que ele pegue os R$20. Ou eu mando ele embora. Ou eu brigo com ele, discuto com ele, falo, você vai me desculpar, mas está sumindo os R$20 aqui na minha bolsa e eu quero que você vá embora. Eu não quero que você volte mais aqui. Ou eu quero os meus R$20 de volta. Ou eu vou na delegacia e vou te denunciar que você está entrando na minha casa e está roubando R$20. Eu estou te dando várias opções de conduta. No mundo de hoje... E na delegacia, vingança.
Não necessariamente, depende Não. do que, né? O advogado Olha está aí só. para isso. O perdão, O perdão é advogado. claro, a necessidade de perdão depende do tamanho da injúria, né? Isso aí. E Você como tem- você vai perdoar? Você Também não tem pode, várias formas, né? você não pode botar todas as pequenas brigas como, Isso. como... Olha, eu contei uma passagem interessante Hum. aqui da nossa casa espírita. Meu pai foi assaltado. Ricardo sabe dessa aí. E o pessoal botou arma na cabeça da filha, da minha irmã, e o assalto foi bem chegado à violência, mas ninguém se machucou. E na sessão espírita seguinte, ele falou com toda a propriedade, era o presidente da mesa, falou assim: eu já perdoei aquele desgraçado. É isso aí. É isso aí. É um A processo. gente demora a perdoar esses desgraçados, né? Quando os judeus foram libertados da Alemanha nazista, Israel foi fundada. E aí se colocaram dois grandes grupos lá. Um grupo de guerrilheiros judeus que caçava nazista, pegava, torturava e matava. E outro que prendia e levava para a justiça. Porque, na verdade, perdoar não é querer que o pessoal não tenha justiça. A justiça vai ser feita. Exatamente. Senão, Débora não trabalhava. Mas vingança é diferente de justiça. Então, quando a gente tem uma injúria muito grande, assédio moral, por exemplo, que gera muita doença, né? Você tem que trabalhar para aquele sujeito, você odeia o chefe, você vai odiando o chefe todo dia e trabalha naquilo ali 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem até o filme Como Matar o Meu Chefe, né? Né? Esse cara vai botar... Eles só se dão mal, né? Eles tentam... Como matar o meu chefe. As injúrias morais, esses assédios... São horríveis. São graves, né? Porque são pessoas de nível diferente. Um depende do pagamento do outro, que maltrata. E, às vezes, isso são anos e anos e anos. Mas é que a gente fala, quebrar a corrente do mal é entender. Pô, se eu estou passando esse perrengue aqui, alguma coisa eu fiz, vou tentar entender, eu vou sair fora, vou ver o que e não desenvolver o ódio. Porque o ódio realmente cresce e dentro de casa, por exemplo, com muitos bullying que pai ou mãe fazem com criança, ou marido que maltrata a mulher, esse ódio explode de alguma maneira. Explode. Mas entendendo pelo lado espírita, a gente tem um ciclo de maldade que nós talvez temos que interromper, né? Né? Tem que quebrar esse ciclo da maldade. E também, para você se tornar o algoz, é muito fácil. E é de repente. Às vezes você não tem nem a intenção de ser o algoz da vida do outro, você acaba sendo. Né? Muitas vezes você não perdoa, mas não quer se vingar. Às vezes você fica remoendo aquele sentimento. E tem o prosseguimento da raiva, que é a vingança. Querer sobrepor o seu desejo. É óbvio que existem maldades imensas, que a única que muitas vezes não serão resolvidas nessa vida, né? Tem que haver o afastamento e na outra a gente repensa. Mas tem as pequenas vinganças nossas de cada dia, né? De cada dia, que são mais fáceis da gente administrar, né? A e gente essas tá aí... procurando uma revanche aí. Zé Luiz falou hoje que para mim que é péssimo de perdoar. O Zé Luiz, o Zé Luiz não pôde, ele saiu e mandou uma mensagem aqui que não estava conseguindo entrar, mas depois... Ele entrou aí de novo. Mas, na verdade, muita gente não perdoa, só perdoa da boca para fora, né? E isso aí a gente vê claramente, na primeira chance, dá o troco. E esse dá o troco da humanidade, como a Cris falou muito bem. Não existe um Deus grego que não tenha defeitos, né? Mas essa frase de Jesus, perdoai, Pai, eu não queria dizer, Cris, que o Pai ia fazer uma defesa contra ninguém. Era um modo de se dirigir a Deus e não dizer, ó Deus, aquilo que você estava planejando, não faz não, hein? Ele não sabe o que faz. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Perdoar o que eles não sabem o que fazem, é que o pai dele ia pegar os caras mesmo.
O pai dele estava preparadinho para pegar todo mundo. Não adianta minimizar. Mas eu posso contar um caos aqui? Eu posso contar um caos? Olha só o que aconteceu. Eu estava dando aula sobre o perdão. Passei 1h30 sozinha falando sobre o perdão lá no estudo do Evangelho, na época, lá nos Servidores de Jesus. E eu tive um namorado que eu namorei 5 anos, e quando nós terminamos, nós brigamos que nós não nos falávamos mais. De maneira alguma. E ele é advogado também. Então, às vezes, a gente estava no mesmo fórum, no mesmo grupo de advogados, assim, e não falava com ele, nem ele comigo. E ele não falava porque eu não falava, né? Houve uma briga muito feia. Briga não, né? Desavença que eu falei com ele. Eu não vou falar com você nunca mais enquanto eu viver nessa encarnação. E se na outra eu desconfiar que é você, o cachorro da esquina, eu passo por cima. Foi uma coisa assim. Mas os anos foram se passando e eu passei essa 1h30 dando aula sobre perdão. Quando eu desci as escadas dos servidores, você sai num salão onde está lotado de gente, com outro trabalho de desobsessão. Quando eu chego, quem é a primeira pessoa que eu vejo na cadeira de frente para o corredor a mim? Esse namorado. Aí eu falei, Jesus, esse ex-namorado, né? Eu falei, Jesus, me perdoe, meu Deus, mas faça que ele não levante a cabeça, porque ele estava assim, ó, de olho fechado, rezando assim. Parecia um Jesus falou para você, bem feito. Aí eu falei, Jesus, me perdoe, que eu dei aula sobre perdão, mas eu não vou conseguir perdoar. Aí eu falei, faça que ele não levante a cabeça. Assim, quando eu cheguei bem pertinho, ele levantou a cabeça. Levantou a cabeça e ainda ficou em pé na minha frente. Aí eu falei, eu não posso, Jesus, passar 1h30 falando do perdão e não perdoar. Então, eu falei, e aí, como vai? Tudo bem? Ele falou, tudo bem, e você, como vai a família? A família vai bem? Ele também tem filhos, como vai? E tal, não sei o quê. Então, tudo bem, tá tranquilo? Aí ele falou assim, tá tranquilo, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bem, não sei o quê. E fomos embora, e fui embora. E dali eu encontrei com ele várias vezes, depois daquilo, em fóruns, sabe? E aí nós passamos a nos cumprimentar e nos falar. Então, eu sempre conto esse caos porque o perdão, ele é um processo. E há sempre uma possibilidade de você se renovar. De você, essa oportunidade vai acontecer. Com a transição, isso para o kardecismo, do processo de planeta de provas e expiações para a regeneração, isso fica mais rápido. Antes, você levava, às vezes, encarnações para reencontrar aquele desafeto. E agora as coisas estão tentando se encurtar. Entendeu? Às vezes isso acontece muito rápido. E assim, o que eu sugiro para mim e para nós, de uma maneira geral, é procurarmos abraçar essa oportunidade. Quando vier a oportunidade do perdão, abrace, porque é o que a minha mãe falou. Eu vou querer chegar lá no céu e dar de cara com o meu inimigo? Eu não quero saber disso, não. Entendeu? Dar de cara de reencarnar com o inimigo, com um desafeto. Então, será que não é melhor a gente tentar se resolver e se amar agora? Às vezes, as nossas emoções não nos deixam. Mas a gente pode trabalhar isso, repensar, às vezes por um interesse próprio. Qual o interesse próprio? Eu não quero carregar essa pedra na minha mochila, eu não quero ter mais esse problema na minha vida. Quem é religioso no processo reencarnatório, por exemplo, às vezes de forma egoísta, pensa, eu não quero ter que encontrar com esse inimigo de novo, é melhor fazer as pazes logo, é melhor fazer a minha parte, ir lá e pedir o perdão. Falar um pouquinho só rapidinho sobre o auto-perdão. Quando eu namorava o Ângelo, nós pegamos uma cachorra de rua, uma cachorrinha vira-lata, e eu ficava cuidando da cachorra e tal. Um dia teve um feriado, chegamos no domingo em Niterói, e a cachorra estava passando mal. E eu falei, vamos levar no veterinário? Não, porque essa hora, amanhã ela melhora, só porque ela está vomitando. Aí demos um remedinho, no outro dia ela melhorou, eu tive um compromisso na segunda, não levei, falei, agora eu vou levar lá no médico. Não melhorou até agora. Na terça, quando eu fui levar no médico, eu cheguei, a cachorra estava morta. Eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, Deus me confiou uma vida, e eu falei, meu
Deus, o que eu posso fazer? Minha culpa, minha máxima culpa. Aí entrei numa igreja, pedi perdão a Deus e falei assim, Deus, se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes. Eu vou tentar rever meu comportamento e ser mais atenciosa e tal. Passou. Quando foram 3 meses depois, o Ângelo tinha uma cachorra, uma pitbull, e ela teve um cachorrinho. E aí ele, Deus que me livre, de onde apareceu esse cachorro? Ninguém nem sabia que a cachorra tinha fugido, né? Ou tinha cruzado com um cachorro. Vamos jogar fora. Eu falei assim, não, é a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Eu falei, vou me agarrar a ela, é essa aí. Aí ele falou, você tá maluca? Não sei o quê. Tá bom. Fiquei com o cachorro. Então você que vai comprar comida pro cachorro, você que vai dar vacina, você que vai fazer tudo. E assim foi. Foi indo. Quando o cachorro tinha 3 meses, nós fomos viajar, acho que a gente foi até para Saquarema. Quando nós voltamos no domingo, o que tinha acontecido de uma segunda, mais ou menos, de domingo para segunda, o que tinha acontecido? A cachorra grande brincando com o cachorro pequeno pulou em cima dele e quebrou a perna dele. A mesma situação. De novo. E aí, vamos levar agora? Não vamos levar? Isso vai ser uma grana, não vou gastar dinheiro com cachorro, daqui a pouco ele melhora. E eu falei, não, vamos agora. Essa é a minha oportunidade. Eu tenho que me regenerar. E eu falei, vamos. E foi, levou no cachorro, o cachorro tomou anestesia, e ficou com aquele negócio na cabeça, né? Para não... E botaram a perna no lugar, engessou o cachorro deu um trabalheira do caralho, mas deu certo. Então, eu conto essa história que é o mesmo processo reencarnatório. Você erra, você reflete sobre aquilo, e depois você se recompõe de alguma forma. Então, a oportunidade de você se refazer junto ao outro, junto a si mesmo, sempre vai haver. Às vezes, não da mesma maneira, né? Mas sempre vai haver uma nova oportunidade, né? Acho que eu falei demais. Não, querida, tudo bem. Olha só, a gente já está chegando a 1h30 de gravação e eu queria já começar a pedir para as pessoas se despedirem, viu? O Fernando, você quer falar mais alguma coisa? E aí, para a gente já se despedindo, para encerrar essa gravação aqui, que foi longa, a gente continua depois o papo aí, ok? Vamos lá, por favor, Fernando. Não, tudo bem. É só para me despedir. Uma boa noite para todos, bom final de semana, né? E tem que escolher o tema do próximo sábado, inclusive. Não esquecer, né? Que até agora ninguém comentou sobre isso, ok? Um abraço. Ok, Leno. Eu queria dar um abraço para todo mundo. Espero que a gente possa ficar no próximo sábado. E eu vi isso grau. Ela parece até aquelas investigações da ONU. Elisa parece mas um abraço para todo mundo. Adorei a Cresolita falando de Jesus, papai. Mas eu acho que aqui está divertido e muito discutido. Lena, o seu microfone não está bom, Lena. Vê aí o seu microfone. Ele não está muito bom, não. Oi. Tá. É porque a gente vai se distraindo. E eu espero na semana que vem a gente estar aqui de novo. O tema pode ser escolhido pelo próprio Fernando aí, que ainda não escolheu um tema, né? Para a gente falar semana que vem. Um abraço a todos. E depois dessa, nós vamos estar na página do Inteligência Infinita, a prece de Ho'oponopono, que é a prece havaiana do perdão, e a prece do... Como é essa? Cirilo. Que vai encerrar nosso papo de hoje aí, que é muito bonito. Tá, ok. Por favor, o Fernando, você tem a ideia aí da coisa que aí pensando? Por favor, a Amélia. Pode ser desobsessão, né? Boa. Eu daria o palpite sobre suicídio, tá? Aí eu não sei. Deixo boa noite a todos. Eu só deixo aqui uma mensagem de que perdoar é uma carga que você tira do teu ombro muito grande, você se sente num alívio muito bom. É uma sensação muito gostosa quando você consegue encontrar, né, esse sentimento do perdão. E a gente tem que fazer sempre a nossa parte. Às vezes a gente pede perdão e se a pessoa não te perdoar, o problema já não é mais seu, o problema é dela. Então, acho que a gente tem que sempre, na nossa vida, procurar fazer a nossa parte. Deixar que cada um
tente se equilibrar, tente raciocinar, verificar os seus atos, né? E seguir em frente. Então, é o que eu faço hoje, tá? Diante de tudo na minha vida. Deixo boa noite a todos vocês. Ok, por favor, Zé Luiz, desculpa que eu vi aqui no meu WhatsApp que você tinha caído. Pensei que você tinha saído da reunião. Tudo bem. Pode se despedir, por favor, Zé Luiz. Então, boa noite para todos aí. Dizer para o Leno que eu não tenho raiva de ninguém, eu só guardo, só não esqueço. Mas eu não perco meu tempo ficando remoendo coisas que fazem comigo, não, porque é perder tempo mesmo. Entendeu? Um abraço aí para todo mundo e espero semana que vem estar com vocês de novo. Por favor, Luciano. Fala aí, Luciano. Bem, pessoal, eu quero falar que esse foi um tema desafiador sobre o perdão e o auto-perdão, e principalmente isso leva muito ao tema que a gente comentou semanas atrás, que é da tolerância. Ou seja, se você não tolera alguma coisa que seja, do seu ponto de vista, e perdoável, você parece uma criança de 8 a 10 anos. Mas, enfim, quero agradecer só a todos que ficaram até aqui e principalmente dar uma boa noite. E é só. Ok, por favor, Débora. Obrigado, perdão aí pela demora. Desculpa, mas foi ótimo. E é sempre bom estar aqui com vocês. Qualquer tema que for para a semana que vem, estou dentro. É sempre muito bom a gente se renovar, né? Isso é muito importante. Todos esses estudos, todas essas conversas são importantes para o raciocínio de todos, né? E a gente, nesse momento de conflito, de pandemia, é muito importante entender, né? O próximo e a si mesmo. Tá bom? Okay. Um beijo a todos. Ok, por favor, Cris, fala aí. Se despede aí. O tema foi muito interessante, muito instigante, e eu quero fazer dar mais uma pilha aí. A gente, há muito tempo, né, eu aprendi, né, sobre a questão de você se tornar vítima de alguém. Então, a pessoa disse para mim assim: nunca seja vítima de ninguém e ninguém vai ser seu algoz. Quando você não puder com o adversário, compense a diferença. Então, esse é um tema que eu levei para a minha vida, para não ter que ser perdoada por ninguém, nem ter que perdoar ninguém, né? Então, eu acho que isso aí é preciso refletir muito a esse respeito. E, principalmente, se auto-perdoar, né? Porque quando as pessoas, de repente, elas são desafiadas o tempo todo, e você acaba fazendo coisas que você não quer fazer e tem que se auto-perdoar, não tem jeito, né? E é isso aí. Gente, então até semana que vem. Foi lindo hoje, foi muito bom e uma boa semana para todos nós. Deus nos abençoe e abençoe esse filhotão aí. Um beijão. Obrigado. Olha só, nós vamos então no assunto do sábado. Eu acho que uma coisa não exclui a outra não, Fernando. A gente vai falar sobre desobsessão. E acho que o suicídio também cabe muito bem nessa palestra, porque as coisas não são excludentes, não, tá? Então, só vamos falar sobre desobsessão e suicídio. Eu queria encerrar hoje a nossa reunião com a prece de Cerinto, que está no livro Vozes do Além, Diversos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier. Essa mensagem foi psicografada numa reunião do dia 24 de novembro de 1955. E eu já botei aqui no ponto, aqui no YouTube, eu vou botar para tocar aqui e a gente, por favor, eu estou encerrando aqui com a prece de Cerinto, então. Ok? Vamos lá. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça.
A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Vamos estar aqui no sábado com um assunto aí. Quer falar alguma coisa, Fernando? Não. Tá tudo certo. Não. Falou, um abraço. Falou. Um abraço.